Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do MedZD. Eu sou o Cauê Alberto. Hoje eu vou falar um pouco sobre a prova da UFMT, mais especificamente do bloco de preventiva. Preventiva no bloco, na prova da UFMT, eles costumam chamar de medicina de família e comunidade e saúde coletiva, tá legal? Vamos falar então, assim, da estrutura, tá? Como que é a prova da UFMT, a primeira fase? A primeira fase é composta, pessoal, por 50 questões de múltipla escolha ou questões objetivas, mais 10 questões discursivas, tá legal? Recentemente eu fiz a resolução comentada das questões de preventiva e eu vejo que preventiva é algo que vocês têm bastante dificuldade. Realmente, preventiva é algo que não necessariamente a gente viu tudo durante a faculdade. Independente, estudei em Londres, estudei na Austrália, nos Estados Unidos, independente do local, muito provavelmente vocês não vão ter visto ah, tudo sobre preventiva, o que cai no Brasil. Porque tem algumas coisas que são características do Brasil, não tem jeito. Você não vai ver SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, em nenhum outro local. Pode até ver algumas coisinhas, mas não aprofundado como realmente cai na prova, tá legal? Então vamos lá. Por isso que eu vejo que muitos de vocês têm bastante dificuldade. Então a ideia hoje é trazer as 5 últimas provas da UFMT, especificamente falando sobre o bloco de preventiva, tá? Como eu fiz recentemente essa prova de preventiva, eu decidi fazer isso para vocês, para a gente tentar clarear, deixar as coisas um pouco mais fáceis de acordo com métricas, de acordo com informações, para a gente poder ver o que realmente é mais importante nessa prova da UFMT, pensando no bloco de preventiva, tá legal? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês possam começar a ver aqui a pequena apresentação que eu fiz para vocês. Vamos lá. Ok. Ó, aqui então são as últimas 5 provas da UFMT. Vamos começar a falar especificamente da última prova que ocorreu, se eu não me engano, no dia 10 de janeiro de 2021. Essa última prova da UFMT, de revalidação, ok? Como eu falei para vocês, o bloco de preventiva, ele tem o nome de Medicina de Família e Comunidade e Saúde Coletiva na prova da UFMT. A prova do FMT, ela aparentemente ela é mais organizada do que a prova do INEP. Por quê? Tem 50 questões lá de múltipla escolha e tem a diferenciação. Tem lá, por exemplo, sempre começa com clínica cirúrgica. Então, tem lá clínica cirúrgica e vem 10 questões de múltipla escolha de clínica cirúrgica. Depois, clínica médica, mais 10 questões. E assim por diante. Então, isso nos dá uma sensação de ser mais organizada. Não que a prova do INEP seja desorganizada, porque isso é uma metodologia, uma forma da organização da prova. A prova do Enem, por exemplo, também não separa. Agora vamos fazer matemática, agora vamos fazer português. Eu acredito que não, tá? Eu lembro que alguns anos atrás não tinha isso, eu acredito que isso continua. E a prova do INEP é a mesma coisa, não separa clínica médica, cirurgia, que nem a prova da UFMT. A UFMT, mesmo sendo uma prova com conteúdo mais de rodapé, conteúdo que não é tão comum, sai ali do CCQ, sai realmente do que a gente está mais acostumado a ver do Pareto. Se a gente pegar, poxa, o que tem em cirurgia? Muito comum cair trauma. Não necessariamente cair trauma. Se cair uma questão de trauma, vai cair algo um pouco diferente. Então sai realmente do Pareto, tá? Especialmente nos temas mais comuns que a gente costuma ver em algumas provas. Na prova do FMT, a forma de cobrar acaba sendo diferente, tá legal? Então, temos 50 questões de múltipla escolha, temos essa divisão que de alguma forma isso ajuda a gente, como se a gente tivesse uma chavinha aqui no cérebro e falou, opa, agora é cirurgia, liguei cirurgia, agora é clínica médica, agora é pediatria. Então, de alguma forma isso ajuda. Eu acredito que isso seja algo positivo. Então, vamos trabalhar no que ajuda a gente diante de uma prova difícil, de uma prova que realmente não é fácil acertar 80%, bem difícil. A prova do FMT, antigamente, lá em 2014, 2015, era muito comum o pessoal ir para a prova para fazer a complementação. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele fez a prova em 2019 e passou direto, sem a complementação. A partir disso eu falei, opa, peraí, dá para passar direto.
e eu comecei a ver outros casos de outras pessoas que passaram direto também. Então, assim, isso é legal, dá para acreditar, dá para ir lá e fazer para passar direto e não necessariamente para ir fazer a complementação, tá legal? Então, vamos começar então, pessoal. A última prova, se a gente pegar os temas das questões objetivas. Tivemos uma análise de genograma, uma questão relativamente tranquila, não precisava ser um expert em genograma para poder acertar essa questão, bem tranquila, tá? A segunda questão trazia alguns indicadores que a gente tinha que fazer uma análise. A terceira questão trazia princípios doutrinários do SUS, algo que é muito corriqueiro, a gente tem que saber. Se eu não me engano, isso daqui cobrava em relação à equidade. A quarta questão relacionada à farmacodinâmica, uma questão um pouquinho mais complicada, mas também, se não me engano, era só análise, não era tão complicada, tá? Questão 5, lista de doenças de agravos, de notificação compulsória. Esse aqui trazia uma atualização. Houve uma mudança que foi adicionado algumas doenças à lista de notificações compulsórias. Basicamente, você tinha que saber, tinha que lembrar dessa atualização. Questão 6, medicina legal. Tinha que fazer ali uma análise do caso clínico e preencher a parte 6 da declaração de óbito. Algo bastante corriqueiro, isso não fugiu da normalidade aí, tá? Questão 7, eumintose. Ele dava ali uma série de. Dava um fator e a gente tinha que saber exatamente qual é a eumintose. Na verdade, dava, se eu não me engano, é eumintose, ele dava um quadro clínico e a gente tinha que colocar qual o vetor específico daquela doença, tá? Então era isso. 8, ensaios clínicos, vacinas. Isso daqui foi uma forma de introduzir ali o tema Covid-19, uma questão boa, bacana. Em relação à questão 9, uma questão relacionada à sífilis, que é um tema extremamente importante, uma doença que infelizmente a gente ainda tem muito no Brasil, que tende a cair nas provas porque dá para ser cobrado de diferentes formas. Era relacionado ao teste treponêmico, uma questão boa, bonita, tá? Eu achei bem bacana essa questão. Questão 10, relacionado à frequência epidemiológica. Em relação à discursiva, nessa prova de 2021, que o edital é de 2020, caiu sobre medida de incidência, prevalência e taxa de letalidade. Caiu sobre mediana de tempo, taxa de ataque, no caso também para abordar o tema Covid. Não eram questões fáceis, tá? Relativamente, assim, no mínimo médio, aí o grau de dificuldade, mas dava para acertar. Se a gente começar a trabalhar essa prova, pegar realmente esses dados, a gente começa, opa, a prova da FMT ela é totalmente fora da caixa ali, se a gente comparar com o INEP, mesmo com a USP, muda um pouco, mas dá para hackear essa prova, sem dúvida nenhuma, tá? Devido às outras provas que nós temos, a gente tem lá 10, 15 provas do FMT. Se você quiser pegar todas e fazer uma análise, é plausível. Eu, assim, sinceramente, eu acho melhor pegar as últimas 5. Se a gente pegar as últimas 5, fazer um estudo bem feito das últimas 5, a gente já consegue ter uma boa visão de como é a prova, ok? Vamos lá, vamos então para a penúltima. Questões objetivas. Uma questão relacionada à estratégia da saúde da família, uma outra questão relacionada à profilaxia, coqueluche, uma outra questão relacionada à hanseníase, uma outra questão relacionada à tuberculose, com o tema amamentação, uma quinta questão falando sobre imunização na gestante, uma sexta questão falando sobre diarreia, sétima questão falando sobre o SUS, a Lei 8.142, clássica, né? Isso daí cai no INEP, no SUS, perdão, cai no INEP, na USP, cai na UEPA, cai na UFMT também, tá legal? Puericultura, tema aí extremamente importante. Tem temas que são chaves, né, pessoal? Você ir para uma prova sem saber bem puericultura, sem saber bem um pré-natal, sem saber bem sobre estratégia da saúde da família, sobre trauma, assim, tem que saber isso é fato, né? A grande maioria das provas vão cobrar isso, se não cobrar diretamente, vão cobrar indiretamente. Cauê, eu fiz a prova e não caiu puericultura. Tá, não caiu puericultura fisiológica, mas de repente caiu uma criança com 1 ano de idade com uma obesidade. Faz parte da puericultura. Em relação à questão 9, intoxicação por chumbo. Normalmente essas questões elas estão relacionadas à saúde do trabalhador, que
A prova do INEP gosta de fazer isso, e a UFMT também segue uma linha parecida. Às vezes as questões um pouco mais difíceis, mas a linha é parecida. Há uma intoxicação, o paciente apresenta determinados sinais e sintomas, qual que foi o contato que ele teve? Foi chumbo, cádmio, magnésio, manganês? Então, é bacana saber isso. Normalmente ele coloca ali a história clínica, ele coloca a profissão. Ah, é mecânico, mexe com bateria, fica num lugar fechado. Então, isso nos ajuda muito, tá legal? Questão 10, SUS, falando sobre níveis de atenção. Algo também extremamente importante, precisamos saber sobre isso. Questão discursiva, trazia aí um caso de pré-natal, que nem eu falei para vocês. Ah, pré-natal fisiológico? Não. Aí ele colocou uma doença dentro do tema pré-natal, tá legal? E a outra questão era relacionada à hanseníase. Hanseníase é uma doença aí que, infelizmente, entra no bloco das doenças negligenciadas, que são doenças extremamente importantes nas provas de revalidação. Tá legal? Vamos lá. Vamos então para outra prova. Fomos a última, penúltima, antepenúltima. Questões objetivas, tivemos a estratégia da saúde da família, na questão 1. Segunda questão, medidas de saúde coletiva, prevalência, no caso, era para a gente falar sobre prevalência de diabetes mellitus, na verdade, fazer uma análise da questão. Questão 3, medicina legal, cobrando ali novamente declaração de óbito. Questão 4, lista de agravos de notificação compulsória, de novo, olha lá. 5. Estudos epidemiológicos. 6. Estudos epidemiológicos. E 7. Estudos epidemiológicos. Estudos epidemiológicos, pessoal, é algo muito grande. Pode cair um monte de coisa. Mais especificamente, aí na sétima questão, caiu relacionado ao rastreamento do câncer de próstata. Tá? Questão 8. Mais uma questão aí de estratégia da saúde da família. Questão 9. Medidas de saúde coletiva relacionada a controle de vetores. Questão 10, SUS. Novamente, princípios. O que vai cair de princípios? Não sei, mas a chance de cair alguma coisa relacionada aos princípios do SUS é muito grande. Aqui ele falava sobre regionalização. Na questão discursiva, indicadores de saúde relacionado à tuberculose. E a 2, mais uma vez, DO, preenchimento da declaração de óbito. Vocês estão vendo o quão isso é importante. Vamos lá, 2016. Questões objetivas. Aqui caiu muito. Olha a quantidade de questões relacionadas a estudos epidemiológicos. Lá atrás, na UFMT, 2015, 2016, eles colocavam isso demais. Parece que eles largaram um pouquinho isso, deixaram um pouquinho de lado, começaram a equilibrar um pouquinho mais ali os temas dentro da preventiva, dentro da medicina de família e da saúde coletiva. 2016, vocês podem ver que foi pesado. Questão número 1, estudo epidemiológico. Questão número 2, estudo epidemiológico, EPP, especificidade. Questão 3, estudo epidemiológico mediana, moda, média. Questão 4, estudo epidemiológico risco relativo, risco atribuível. Questão 5, estudo epidemiológico, frequência epidemiológica. Questão 6, relacionada a testes diagnósticos. Testes diagnósticos é algo muito quente, né? Você vê que hoje, em 2021, a gente discute muito isso. Discutimos muito lá em 2020 também, pensando em Covid. Qual teste que é o mais eficaz? Qual que vai ser o melhor para a gente fazer em determinadas situações? Então, isso é um tema aí, sem dúvida nenhuma, muito quente aí para as próximas provas. Questão 7, estudo epidemiológico relacionado a risco relativo. Questão 8, estudo epidemiológico relacionado a anos de vida perdidos. Questão 9, tipos de estudo, caso controle, pode ter aí diferentes tipos de estudo para a gente fazer a diferenciação entre eles. Também é uma questão que a gente tem que saber, não é fácil, exige um tempo de estudo, exige um estudo regular e frequente, mas é algo que a gente precisa saber para a prova. Questão 10, relacionada ao programa Telesaúde do Sistema Único de Saúde. Temos, em relação a questões discursivas, programa Telesaúde do Ministério da Saúde e tipos de estudo, ensaio clínico caiu também na questão discursiva de 2016. Em 2015, o que nós temos? Questões objetivas, atributos da atenção primária à saúde, caiu novamente, que nem eu falei para vocês, relacionado a estudos epidemiológicos, cálculo, tínhamos que fazer o cálculo da mediana, questão 3, 4 e 5 relacionadas a estudo epidemiológicos, questão 6, 7 e 8 relacionadas a tipos de estudo,
que isso é algo que nem eu falei para vocês muito importante. Questão 9, intoxicação. Aqui era uma intoxicação exógena relacionada a inseticidas. E questão 10, estudos epidemiológicos. Olha a quantidade de questões relacionadas a estudos epidemiológicos que caíam lá no passado. 2015, 2016 foi campeão. Olha isso. 2018, 2017, perdão, já teve um certo equilíbrio, depois caiu um pouquinho mais e agora caiu menos ainda, tá legal? Mas 2015, 2016, vocês podem ver que estudos epidemiológicos, tipos de estudo, era campeão aí na prova da FMT. Questões discursivas caiu sobre medidas de saúde coletiva, era um caso relacionado ao tema AIDS e caiu uma questão relacionada à estratégia da saúde da família. Aqui agora, pessoal, vou colocar para vocês 5 temas que caiu muito na prova da FMT. Então, vou deixar esses 5 temas que caíram muito nas últimas 5 provas da UFMT e que eu acho que é muito quente para as próximas provas daqui para frente, não só na UFMT, mas na USP e no INEP também, pensando aí no bloco de preventiva. Estratégia da saúde da família é algo que vem caindo cada vez mais. Eu lembro que quando eu fiz a prova lá em 2006, a prova do INEP, 2016, perdão, a prova do INEP, a segunda fase, na primeira fase caiu, e na segunda fase caiu, inclusive, uma estação de prova prática relacionada à estratégia da saúde da família. Eu tive muita sorte, porque naquela época eu estava no Mais Médicos e já estava nesse contexto da estratégia da saúde da família. Então, para quem já está naquele contexto da unidade básica de saúde, já está numa equipe de estratégia, beleza. Agora, quem não sabe nada, quem só está lendo, não está pegando informações sobre estratégia, realmente fica mais difícil, tá legal? É algo que vocês precisam dar bastante atenção, que a tendência de cair alguma questão relacionada à estratégia da saúde da família dentro de uma prova de preventiva, hoje é muito grande. Se a gente pegar as últimas 5 provas, caíram 4 questões sobre estratégia da saúde da família, ok? Vamos lá. Segundo tema, bastante importante, é o SUS. O SUS é algo extremamente importante dentro das provas de preventiva, eu acho que eu nem preciso falar sobre isso. Caíram até mais, se a gente for pegar, por exemplo, aqui o programa saúde, até de saúde do SUS, a gente poderia considerar também. Se a gente pegar questões ali mais, como que eu poderia falar? Questões mais diretas relacionadas ao SUS, a gente tem 4 das 5 últimas provas. Mas sem dúvida nenhuma o SUS é um tema aí que pode vir a cair e eu diria que vai cair pelo menos uma questão nas próximas provas, tá legal? Pode cair um monte de coisa, né? Pode cair a Lei 9090, a Lei 8142, pode cair sobre os princípios do SUS. Então, o SUS é algo muito abrangente. Falar assim, poxa, vai lá e leia a cartilha relacionada ao SUS de 300 páginas para vocês decorarem tudo e fazer uma ótima prova. Não, né? Pegue os temas que realmente estão em voga, os temas aí que tendem a aparecer nas provas. Princípios do SUS, tem que saber, não tem jeito. As leis 9090, 8142, tem que sabê-las muito bem. Em relação aos níveis de prevenção, os níveis de atenção, precisa saber, sem dúvida nenhuma. Em relação à telesaúde, aqui é algo que a UFMT gosta, porque ela tem a própria telesaúde deles. Se vocês puderem colocar a telesaúde e a UFMT, vocês conseguem ver também uma série de vídeos lá, tá bem legal. Então eles tendem a puxar também um pouquinho. A UFMT ela tem um pouco disso, de ser um pouco mais regionalizada, ela puxa um pouco para ela, né? A gente sabe que tem algumas doenças que é mais comum naquela região que eles tendem a colocar também. Então, isso é uma dica que pode ajudá-los também de alguma forma. Primeiro tema, estratégia da saúde da família. Segundo, SUS. Terceiro, estudos epidemiológicos. Como vocês viram, lá em 2015 e 2016 foi campeão. Muitas questões. Se a gente contabilizar nas últimas 5 provas, a gente tem aí pelo menos 18 questões relacionadas a estudos epidemiológicos. Então, sem dúvida nenhuma, é um tema quentíssimo aí para as próximas provas e pode ser cobrado de diferentes formas, pensando que a gente estamos em 2021 ainda no meio de uma pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. É um tema que pode ser cobrado de diferentes formas e a UFMT ela gosta de colocar atualizações. Vou cobrar sobre tratamento da Covid? Não, mas ela
fez e muito provavelmente vai continuar fazendo questões que tangenciam esse tema que é Covid. Então, tema número 3, quentíssimo aí, estudos epidemiológicos. Tema 4, eu coloquei aqui para vocês, medicina legal. Vocês viram que caiu algumas questões, eu fui colocando para vocês. Se a gente totalizar, 3 questões das últimas 5 provas é muita coisa, Cauê? Não, realmente não é. Pode ser que caia na próxima? Pode, vai cair. Em relação a esse tema, é realmente um grande chute. Se vocês falassem, pô, Cauê, vai cair SUS? Vai. Vai cair estudo epidemiológico? Muito provavelmente vai, tá? Não vou falar 100%, mas 99,5% que vai cair SUS e vai cair estudos epidemiológicos. Estratégia da saúde da família, 90%. Medicina legal? Talvez não, mas a UFMT ela gosta disso. Ela já colocou em questões de múltipla escolha, já colocou em questões discursivas, então é legal saber sobre o preenchimento da DO. Normalmente ele não foge muito, se bem que 2021 ele fugiu um pouquinho, não foi tão comum ali de fazer o preenchimento da parte 6. De qualquer forma, o mínimo ali vocês têm que saber em relação ao preenchimento. Vamos lá. Próximo tema, tipos de estudo. Isso eu acho que é algo que não está caindo tanto mais, pelo menos se a gente pegar os últimos 3 anos, vocês podem ver que caíram 5 questões mais em 2015 e 2016, mas eu acho que isso vai voltar, e vai voltar com força, tá? Pensando na pandemia, a preventiva é algo que segue, e a UFMT segue muito a atualização, então é bem plausível que eles coloquem algum estudo para você fazer uma diferenciação de um caso controle, uma coorte, pensando aí no tema, tangenciando novamente o tema Covid, tá? Então, tipos de estudo é algo que a gente precisa saber pensando numa prova de preventiva, a gente tem que saber pelo menos o basicão aí para a gente fazer uma boa prova. Então, é isso relacionado aos 5 temas, tipos de estudo, medicina legal, preenchimento de DO. Vou preencher DO ou não vou? Tem coisas que não precisa preencher. Então vocês precisam saber. Vou encaminhar esse tipo de morte para o ML, para o SVO, sou obrigado a preencher a DO. O que vai ser feito? Precisa saber. Eu fiz uma resolução comentada, eu vou deixar o link para vocês, que eu comentei sobre isso. Em relação a estudos epidemiológicos, quentíssimo. Em relação ao SUS, nem preciso falar, e estratégia da saúde da família, sem dúvida, é um tema quentíssimo aí para as provas, tá legal? Então, vamos voltar aqui. Vou parar de compartilhar com vocês. Então, a ideia, pessoal, é tentar ajudá-los aí relacionado à preventiva. É algo que eu gosto bastante e a UFMT tende a cobrar de forma pesada esse tema. Eu vejo que muitos de vocês têm bastante dificuldade com isso, tá legal? Então, vou colocar para vocês tanto na descrição do vídeo do YouTube quanto lá no podcast, no Spotify, no SoundCloud, onde vocês tiverem acesso. Na descrição eu vou colocar 2 vídeos de resolução comentada que eu fiz recentemente pela JJ Mentoria, parte 1 e parte 2 da última prova de preventiva da UFMT. Eu acho que isso pode ajudá-los, tá legal? Se tiverem alguma dúvida, podem escrever nesse vídeo mesmo embaixo, vocês podem escrever no YouTube, colocar ali as dúvidas de vocês que a gente pode discutir um pouco, tá legal? Costumo dar uma olhadinha lá, se eu ver que tiver alguma dúvida, eu vou interagir com vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, ótimos estudos para todos vocês e até o próximo podcast.